Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Vamos dar início, então, à nossa palestra de hoje. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A todos do Facebook, do Jesus em Família, Sociedade Espírita Paz e Amor, e também do canal do YouTube da Sociedade Espírita Paz e Amor. Conosco, então, hoje, um momento especial, né? O nosso presidente da Casa Espírita da Sociedade Espírita Paz e Amor, o Lucindo Silva, e também o vice-presidente da Sociedade Espírita Paz e Amor, o André Oliveira de Souza. Então, sejam bem-vindos. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Vamos, então, hoje iniciar o nosso trabalho de uma forma um pouquinho diferente, né? Hoje, por sugestão aí dos nossos amigos, nós vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho mais parecida do que se faz nas nossas casas, né? Vamos imaginar que nós, como uma grande família que nós somos, o André na sua casa, o Lucindo e nós aqui, o Paulo e eu, estaríamos todos juntos no mesmo local, tá? Então, o que nós faríamos? Nós prepararíamos a nossa mesa, colocaríamos os copos, a água para ser fluidificada, os nossos livros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e os nossos livros de mensagem, hoje o nosso Pão Nosso, que eu gosto muito de abrir. E aí, então, nós vamos abrir com a nossa prece, ler um trecho de algum livro que a gente queira. No nosso caso, vamos ler o Pão Nosso, e depois nós vamos comentar. Então, hoje, os nossos irmãos Lucindo e André vão estar conosco como se nós estivéssemos na nossa casa fazendo juntos, e estamos juntos em pensamento, em coração, mas não fisicamente. Então, vamos imaginar que nós estamos agora, neste momento, junto com você que está aqui, junto com a gente, aí pelos canais da internet nos assistindo. Então, eu convido a todos, neste momento, para elevarem o seu pensamento ao nosso Deus, ao nosso Criador e ao nosso Mestre Jesus. E assim, então, dessa maneira, nós vamos sintonizar com esses benfeitores que têm por missão trazer a luz, trazer os ensinamentos, trazer as vibrações positivas para dentro do nosso lar. Em nome do nosso Mestre Jesus, que nós possamos, neste momento, estar reunidos num só pensamento, numa só vibração, para juntos fazermos o culto do Evangelho no lar. E dessa maneira, nós pedimos que todos, já desde agora, vão mentalizando as suas necessidades, os seus entes queridos que necessitam de auxílio, as pessoas doentes, as questões que necessitem ser solucionadas, para que os nossos irmãos que estão chegando na residência de cada um de nós possam atender de acordo com os nossos merecimentos, de acordo com aquilo que é o melhor para nós. Pedimos a permissão ao nosso irmão Natanael e a Corrente Socorrista de Paz e Amor para dar início ao trabalho da noite de hoje, lendo uma mensagem, então, do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. A lição que nos caiu hoje é a lição 154, que se chama Os Contrários. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 31. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados
se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, preferem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam, inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humilde portadora de luz imperecível. Então, é esta mensagem hoje que nós temos sobre o nosso bom, trabalho ao vivo é assim. A gente tem que fazer e às vezes a gente tem que refazer. E também na nossa casa acontece isso. Às vezes a gente pula alguma coisa de alguma página. Então, é bem comum isso acontecer. Às vezes a gente lê e também não entende nada. Então, nós vamos reler um pedacinho aqui para a gente poder entender. Então, os contrários, tá bom? Nós vamos reler assim esse pedacinho, porque não... o Paulo está digamos que me oferecendo uma ajuda. Eu acho que é de grande valia, por gentileza. Vamos lá. Os contrários. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável num mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo aos gentios. Abre aspas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora sim. Aqui em casa é assim. Ele é que lê.
e a gente comenta. Agora sim. Então, Lucindo, André, vamos comentar um pouquinho sobre isso que nos caiu. Então, a lição é os contrários, né? E quem falava sempre essa frase, eu não tive tanto contato com ela, mas a dona Maria Guedes, se não me engano, era quem muito dizia isso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é, André? O que tu me diz? Boa noite, em primeiro lugar, a todos os nossos irmãos que nos dão a honra de estarem conosco nesse culto do Evangelho no Lar à distância, né, que nós estamos realizando com muita alegria, nos reunindo novamente. É muito importante quando nós analisamos uma lição evangélica, quando já temos a luz da doutrina espírita a nos mostrar os novos caminhos do próprio pensamento e dos conceitos das nossas vidas, nós temos a condição de ver sob um prisma bem mais elucidativo para o espírito, já que nós todos estamos buscando encontrar o nosso caminho definitivo. Então, quando Paulo indaga se Deus é por nós, quem será contra nós? Na verdade, ele está nos dando uma grande lição de vida, que se nós conseguíssemos, pelo menos um pouco, guardar essa certeza no coração e essa frase não fosse só uma simples frase teórica para nós já conseguiríamos suplantar a grande maioria das questões que nos dizem respeito ao coração, que nos tiram o equilíbrio, muitas vezes, na própria vida. Né? Então, nós não podemos nos esquecer que nós somos espíritos milenários, que nós viemos de séculos de existências subsequentes, onde nós usamos o nosso livre-arbítrio de uma forma equivocada, na grande maioria das vezes, que nos levou esse mau uso do nosso poder de escolha, nos levou à necessidade de experiências renovadoras, de experiências de reconstrução do caminho. Cá estamos nós, num planeta de provas e expiações, já vendo a luz que brilha no nosso céu, da luz do conhecimento, do ensinamento do Mestre Jesus, explicado através da doutrina espírita, mas ainda temos a influência do nosso passado a falar muito alto nos nossos corações e que também nos impele essa influência, às vezes nós retrocedermos um pouco nas nossas decisões firmes de alteração de rota e cairmos muitas vezes em problemas que nós estamos mal entendendo nessa vida. E é muito interessante porque aquele que parte para viver de uma forma diferente, aquele que começa e resolve fazer uma transformação profunda nos próprios alicerces da existência, ele encontra, claro, pessoas que pensavam como nós pensávamos, como nós agíamos, como nós entendíamos a vida. E esses nossos companheiros do caminho, não obrigatoriamente, e na maioria das vezes não acontece, não nos acompanham nos novos ditames da existência, nos nossos novos propósitos. Então, é muito comum que se criem embates existenciais entre criaturas que nós queremos bem, mas que aquilo que mais importa para nós agora, que é a modificação dos nossos próprios corações, do nosso próprio caminho. Isso faz com que a gente se choque profundamente, às vezes, com criaturas que não nos acompanham nessa nova posição. Né? Então, passam a ser adversários, os contrários, como diz a lição. Então, gente que não quer que a gente vá para o caminho, às vezes, no plano espiritual, nós temos espíritos que viveram conosco, né, em algumas existências, né, e que querem que a gente fique no caminho que nós estávamos. Então, aquele que quer realmente transformar a existência, é certo que vai encontrar resistência pela frente. Mas a força que o Evangelho nos dá, a força que o ensinamento explicado à luz da razão nos proporciona, e por isso
que Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque na medida em que nós tomamos as nossas novas resoluções de vida, os nossos novos anseios e propósitos, uma avalanche de luz vem caminhar conosco, nos impulsionando, nos arrastando, nos puxando, nos empurrando, para que a gente consiga fazer aquilo que tem que ser feito. Mas sempre iremos encontrar, por todos esses motivos que nós elencamos, resistência e que nós poderíamos chamar de contrários, para não dizer adversários. Lucindo. Nós, ouvindo o André, uma coisa que o André frisou e que nós não conseguimos fixar é aqueles que estão ao nosso lado. Deus está conosco, por isso Paulo diz, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Se Ele está conosco, aqueles que estão conosco, que nos amam, eles estão desejando que nós venhamos vencer as dificuldades. Lógico que nós temos um passado que vai fazer com que nós sejamos atraídos, né, por estas vibrações, por esse companheirismo que nós tivemos muito restrito. Mas aí é que está a doutrina espírita. Ela diz que nós precisamos nos reformarmos intimamente. Para construir um edifício, leva-se meses, leva-se tempo, se tem todo um planejamento, se tem um grupo de pessoas especializada para derribar este edifício, basta que nós larguemos uma bomba ali, pronto, uma pessoa só vai lá, dinamita aquilo lá, vai para baixo. Esse edifício que nós já estamos edificando, ele foi feito a lutas. Nós lutamos, nós buscamos, nós nos sacrificamos e nós temos uma pleia de espíritos, amigos, que estão desejando que nós vamos para frente, vamos lá, Lucindo, caminha. E nós ficamos hesitando, olhando para os lados, o isso, aquilo, fulano, ou nós nos fixamos nos obsessores e nós gostamos desse colo quente, não é? É o obsessor. A obsessão, ela chega até nós por uma falha nossa, por uma imperfeição nossa. E nós temos que lutar para que isto possa ser sanado e não nos entregarmos. E Paulo, quando traz esse ensinamento, vocês imaginam em que situação ele se encontrava. Quem leu Paulo Estevão, nós vemos o sofrimento que esse irmão do caminho aconteceram com ele. E ele firme, reto. Nós achamos que isso aí é físico, mas hoje nós sofremos espiritualmente, não é? Fazemos o bem, nós vamos receber crítica. Se nós devolvermos a carteira, o dinheiro para alguém, nós seremos taxados como bobos, não é? Se tu cumprir com o teu dever, com o reto dever, as pessoas vão ficar te olhando. Não, mas tu não precisa da aprovação do mundo. Tu não precisa, tu precisa da aprovação de Deus. Deus está em nós. Deus está em nós. Jesus está conosco. Nós vamos temer quem? Quem?
E o quê? Vamos perder o corpo? Somos espíritos, não é? Somos espírito. Cai o corpo, segue o espírito, né? Mas o Emmanuel chama a atenção a respeito desse medo da morte. Ele nos diz que quando nós estamos nas reencarnações de baixo teor, muito carnais, muito materiais, lógico que o nosso tesouro são as coisas materiais. Se o perdermos, morremos. Quando nós, então, nos transformamos, nos voltamos para o lado da luz, voltamos para Deus, voltamos para o Mestre, o pessoal não vai gostar. Um guerreiro a menos, um guerreiro a menos. E nós temos que ter força, coragem, ânimo e perseverança, meus irmãos. Perseverança. Eu gosto muito de uma fala do André, quando ele diz assim, que nós temos que cuidar muito dessas conquistas que nós estamos fazendo, que elas ainda são muito incipientes. Tem coisas que nós já conseguimos solidificar. Mas nessa encarnação que nós tivemos o benefício da doutrina espírita, nós temos assim, nascendo em nós, benefícios, virtudes que são muito incipientes. E aí tu tem que cuidar, botar uma varinha, né? Tu tem que tirar uma praga, tu tem que dar o cuidado necessário. Isso o que quer dizer? Nós não podemos assimilar estes pensamentos. Nós não podemos. Pensamentos negativos. O Luiz Antônio ontem frisou, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. É a ausência do bem. Então, se nós nos fixarmos no lado da luz, nós vamos vencer. O Emmanuel nos diz também, né, que nós sempre obedecemos a alguém ou a alguma coisa. Obedecemos a alguém ou a alguma coisa. Quando nós obedecemos aos vícios, aos desregramentos, nós não nos damos conta. Não, eu gosto de fazer isso assim, eu faço porque eu gosto. Tu está sujeito àquilo, tu está te sujeitando. E a quem nós estamos obedecendo? Nessa lição, a obediência, ele vai perguntar, a quem nós estamos obedecendo? A quem nós estamos obedecendo? Isto é uma coisa, o pessoal gosta muito daquele ensinamento lá do Livro dos Espíritos, que o Santo Agostinho, toda noite, ele se perguntava, né, fazia as perguntas, o que ele tinha feito, como é que foi o dia de hoje. Nós devemos nos perguntar a quem obedecemos. Leiam, a lição é obediência. O que tu achou, André? Eu gostei. Tu estava falando e eu me lembrando que a gente não pode, de jeito nenhum, ter medo das coisas. Não, o medo a gente tem que vencer. Ninguém tem que ter medo de nada, gente. Medo nós temos que ter de cometer erros que nos atrasem a caminhada. Nós temos que agora o que a gente tem que fazer, nós vamos fazer e podem ter certeza que vai ter um monte de gente do nosso lado. Quando existe qualquer movimento em direção ao bem, aquilo é um chamariz de luz que, em seguida, nós vamos ter sustentação para qualquer coisa boa que a gente queira fazer. E eu quero dizer que essa lição tem um certo cunho de
de ser dirigida a trabalhadores, mas ela extrapola esses limites do trabalho, né, evangélico em si e passa para a nossa vida diária, em todos os aspectos da existência, em que nós somos defrontados por grandes desafios. Nós temos desafios todos os dias. Cada vez que nós vamos agir de um jeito que a gente sabe que é certo, mas que não é o que nós estamos com vontade de fazer, né? Nos dá uma vontade de responder para aquela criatura que foi mal educada, dá vontade de despejar um monte de coisa ruim em cima dela, mas eu sei que isso vai ser ruim para mim. E aí eu tomo uma decisão contrária a essa minha natureza não domada ainda, a esses ímpetos dos quais eu ainda não detenho as rédeas nas mãos, e eu tomo a decisão de não fazer isso, não porque eu não queira, porque dá vontade de a gente ir ao pescoço da criatura, né? De alguns, mas a gente não vai, porque a gente sabe que é errado. Então, ir ao pescoço seria uma coisa extrema, mas um pensamento dirigido à criatura, que é ninguém vê e a lei não me pega, a lei dos homens não me pega, mas a lei de Deus sim, um pensamento negativo, um desejo do mal para ela, ou nós nos satisfazermos com o insucesso da criatura. São coisas que a gente tem que pensar. Onde é que nós estamos nos situando? Então, nós vamos ser defrontados todos os dias por esse tipo de desafio. Tomar atitudes, e quando eu falo atitude, eu falo desde o pensamento, que a gente controla, né? Porque aquele sentimento inicial, ele vai ser modificado ao longo do tempo quando nós começarmos a fazer coisas positivas, a pensar em coisas positivas, e aquilo depois muda o sentimento. O sentimento é a última coisa, porque é a parte mais espiritual nossa. O produto do espírito é o sentimento. A materialização do sentimento no primeiro estágio é o pensamento. E depois ela pode ou não virar uma atitude, né? Então nós controlamos o ato, depois passamos a controlar o pensamento, e ato contínuo, a própria bondade de Deus faz com que isso penetre o espírito, esse pensamento controlado, e a gente começa a se disciplinar para pensar bem, e os próprios nossos sentimentos vão se modificando e nós não somos mais capazes sequer de sentir as coisas que nós sentimos em relação aos outros. Então, só o que eu quero dizer é que existe um mundo contra nós, como diz Paulo. Pode existir contra nós, que não para nos prejudicar, mas para não deixar que nós nos modifiquemos. E nós temos Deus transitando em nossa alma, nosso companheiro de viagem. Nós estamos imersos no fluido divino, caminhando em Deus todos os dias. Que companheiro melhor posso eu desejar do que saber que eu estou caminhando dentro de Deus, me movimentando o meu pensamento no fluido divino. E esse pensamento vai para o universo. E eu estou contribuindo com tudo aquilo que é a obra do Criador, com o que de melhor eu possa ter. Quando eu estiver nesse estágio, meus irmãos, nós já fizemos um bom trecho do caminho. Então, é muito interessante que a gente atente, né? Que nós vamos ter adversários, mas o maior de todos somos nós e o nosso passado, que a gente tem que dominar. E nós não podemos botar culpa daquilo que a gente não fizer no outro, que não me ajudou, que não foi sensível, que não me entendeu. Não. Eu tenho que fazer a obra em mim. E eu vou responder por mim, e o outro responde por ele. Então, isso a gente tem que ter bem claro. Nós estamos nos desenvolvendo com as experiências comuns, mas individualmente. Eu não atrelo, eu não ligo o meu insucesso evolutivo
a qualquer influência que eu tenha tido, porque eu sempre tive e tenho o poder da vontade, o poder do pensamento, o poder da minha própria força divina que está colocada em germe em mim. Esses elementos fazem com que eu caminhe para frente, independente do que pensarem, fizerem, disserem, qualquer coisa a meu respeito, ou que tentarem me influenciar. Ninguém consegue influenciar ninguém, ninguém consegue impedir ninguém se a vontade estiver firme no sentido do bem. Então, nós temos que ter bem tranquilos isso. Não tenhamos medo de tomar as nossas atitudes, porque depois quem vai sentir o efeito de termos ou não termos tomado essas atitudes somos nós mesmos. André, eu gostaria de fazer uma pequena colocação, né? Que, na verdade, o maior contrário de todos somos nós mesmos, né? As nossas dificuldades. Então, porque o nosso maior inimigo somos nós próprios, né? E eu percebo que nós temos uma tendência muito grande a reclamar, a nos queixarmos das situações, das pessoas, das coisas. E, na verdade, de acordo com o que a gente sabe da doutrina espírita, todas as adversidades, sejam elas materiais, sejam elas humanas, elas são instrumentos da nossa própria evolução. Então, no momento em que um adversário se apresenta, seja ele uma pessoa física ou uma doença, ou a pobreza, ou qualquer coisa, nós temos ali a oportunidade de nos desenvolvermos e desenvolver a nossa própria inteligência no sentido de nos superarmos em alguma coisa para poder vencer aquela adversidade. E aí está Deus por nós. Deus está a nosso dispor, que 90% dos problemas que nos ocorrem depende de nós a solução. Não sei se tu concorda, mas... Não, é que na verdade essas ou pessoas ou doenças, como tu falaste, ou provas, elas não são inimigos nossos. Eles são os degraus que a gente vai usando durante a vida para que a gente cresça, porque nós precisamos de experiência, né? Imagina um profissional que se forme, um médico que se forme e nunca vai trabalhar num hospital nem num consultório, né? Um Sim. engenheiro que nunca vai fazer alguma obra, que nunca vai fazer algum projeto, né? Então, ou um odontólogo que nunca vai trabalhar num consultório. Fica um profissional deficiente, né? Fica sem aquela experiência. E nós precisamos dessas experiências para nos aprendermos a discernir o que é certo do errado, a trazermos para nós um pouco de sabedoria, para termos complacência, tolerância. Então, todas as dificuldades que a gente tem na vida nem sempre são kármicas, porque a gente diz, ai, o que eu fiz, meu Deus do céu? Atirei pedra na cruz. É o próprio Cristo que está nos dando oportunidade de nós, na prova, aprendermos e mostrarmos que nós já não precisamos mais daquela lição. Quando a gente faz uma prova num curso e passa, quer dizer que as lições que foram trazidas na prova, nós já superamos e não precisamos mais repetir aquilo. É assim na vida. Vamos passar para o seguinte, né, Lucindo? É a escolha das provas, não é? Passamos para o item. Um trabalho baseado, eu fiz com o meu grupo, baseado numa fala do Espírito de Verdade, lá no capítulo Consolador Prometido, em que o Espírito de Verdade diz que a morte é a vida, e a morte cai o corpo e o espírito continua vivendo. Ressurreição, né? Que ele fala em ressurreição. Ressurreição é isso, é levantar-se. Mas ele diz mais, ele diz que a prova, a nossa dificuldade, ela é a vida.
A vida é a nossa dificuldade, porque lá no plano espiritual, quando nós voltamos, nós damos uma olhada como é que nós fomos na escola. Olha, faltou isso, faltou aquilo. Olha, precisa andar com... estudar mais o inglês, estudar mais a matemática, não é? Então, tu precisa aprender a perdoar, tu precisa aprender a ser mais fraterno, e nós precisamos de muitas coisas. Voltamos para o plano físico, e nós escolhemos lá. O nosso livre-arbítrio lá funcionou. Eu escolhi. Eu quero passar por essas dificuldades, tendo em vista o meu adiantamento. Só que nós não sabemos o momento que isto vai acontecer. Ele vai acontecer na nossa vida. Quando acontece, nós reclamamos, mas Deus não é justo. Mas não tem nada, Deus não tem nada que ver com isso. Ele nos deu a oportunidade de nós, através desse esforço que estamos fazendo, deste aprendizado, não é? Para nós galgarmos posições melhores. Não pode. E isso a gente vê dentro da própria doutrina. Nós vemos irmãos nossos que não entendem, é maré mansa, é aquilo só, né? E não é, a vida é luta, a vida é luta, sacrifício. O Chico agradecia pelas dificuldades que ele passou. E era um espírito que nós conhecemos, não é? Então, nós queremos nos acomodar. E isso acontece muito dentro da doutrina espírita. Eu estou há 40 anos na sociedade. Eu estou há 40 anos na sociedade. Eu conheço a doutrina espírita. Nós estamos em constante renovação. Em constante renovação. Cada vez que nós ouvimos uma palestra, a gente ouve um trecho, uma frase que nos linka àquilo que nós já estudamos, que nos traz um esclarecimento, que nos traz uma outra visão, que nos aponta uma necessidade de modificação. Então, nós estamos sempre em constante mutação. Nós temos que nos abrir, sair desta ociosidade, não é? Dessa de estagnação. Nós precisamos ir à frente. A gente tem que andar, né? Vamos buscar isso aí. E hoje, na doutrina espírita, nós sabemos, quando lá o Lázaro diz que o homem, no início, ele tem somente instinto. Depois, ele diz, esclarecido e depurado, tem sentimento. E o ápice desse sentimento é o amor. Mas vamos lá, no esclarecido. Como é que é o esclarecimento? É só teórico? Não, não é. Não funciona assim, né? Senão a Grace sabe disso, né? O teu estágio, o que tu precisou, né? O André também, não é? Aquele conhecimento, porque tem coisa que a teoria te diz, mas quando tu está ali na hora de fazer, eu tinha um amigo que dizia que o solista, quando se levanta na orquestra, é ele e Deus. É ele e Deus. Ele tem que saber aquilo ali. Ele tem que aprender. Aquilo ali tem que estar... E isso aí é só fazendo, né? E se nós não fizermos, o tempo vai se esgotar. Não tem ensaio, né? A vida não tem ensaio. A vida não tem ensaio. A gente tem que colocar em prática. Sim. Antes do evangelho, para poder botar na hora que as coisas se apresentam na nossa vida, a gente já entrar na estreia de casa, não é? Vamos passar para a leitura do evangelho? O que vocês acham? Então tá bom. Eu vou pedir para o meu amado esposo me ajudar, né? Porque, afinal de contas, ele lê muito melhor do que eu.
Por favor. Ao acaso, né? Ele abriu ao acaso, então vai ler a mensagem que caiu aqui. Um trecho, pelo menos, né? Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu impunha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vós foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar, e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá, sempre dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira. Termina mais aqui esse pedacinho que deixa. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo
não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Uma mensagem de Cura Das, então, Paris, 1863. Não é raro que as mensagens que a gente toma em 2 livros, por exemplo, que a gente leu o Pão Nosso e agora o Evangelho, elas se complementem ou, de alguma forma, elas se coadunem. Como a gente já está um pouquinho adiantado no tempo, eu só vou pedir para o André fazer um pequeno encerramento, comentando um pedacinho desse trecho do Evangelho. Eu lendo, ouvindo Paulo ler, eu me lembrei de Emmanuel, no livro Caminho em Verdade e Vida, e eu gosto muito dessas palavras dele, que eu não vou repetir nas exatas palavras, porque eu não me lembro, mas a ideia é essa. Tudo aquilo que os olhos veem, o espírito não leva para o plano espiritual. E tudo aquilo que os olhos não veem, o espírito leva. Então, é exatamente a essência dessa mensagem. Não adianta focar nas coisas materiais, porque elas ficam. Eu vou levar as minhas amizades, eu vou levar os bons sentimentos e as virtudes que eu desenvolver ao longo da minha vida, e é isso que vai fazer a minha riqueza como espírito. Tudo aquilo que os olhos veem, fica. Tudo aquilo que os olhos não veem, eu levo. Vamos pensar sobre isso e também lembrar a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que encerra essa obra magistral da humanidade, que Kardec indaga da espiritualidade, qual o meio prático de o homem se melhorar na vida e de evitar a atração do mal. E os espíritos respondem somente assim: um sábio da humanidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Isso mesmo. Então, vamos lá, vamos encerrar então o nosso trabalho, agradecendo especialmente pelos nossos contrários, aqueles que nos proporcionam o aprendizado que nós temos por objetivo aqui na nossa encarnação. E dessa forma, então, eu convido você a se concentrar para, quem sabe, poder perceber a vibração sutil, positiva, a influência magnânima desses queridos amigos espirituais que vem nos trazendo essa corrente de luz, essa teia energética de vibrações magníficas, espirituais, de altíssimo nível, que chegam até nós, purificando o ambiente em que nós nos encontramos, revigorando as nossas forças físicas, trazendo fluidos de cura para nós todos, envolvendo-nos todos em fluidos de harmonia, de paz, de entendimento no nosso lar, e nos proporcionando especialmente a força e a coragem para que nós próprios possamos desenvolver as capacidades, as características que vão fazer com que nós possamos vencer, através do nosso livre-arbítrio, todas as nossas dificuldades. Pedimos ao Pai que nos dê o discernimento de entendermos o que não podemos mudar e aceitarmos dessa forma aquilo que realmente não haja uma modificação e que nós precisamos com isso aprender. Mas principalmente
que nos inspire, que nos intua as nossas reformas íntimas, a de cada um de nós, para que nós possamos, então, galgar mais um passo na nossa prova, na nossa jornada evolutiva. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecemos a corrente socorrista de Paz e Amor e dessa forma pedimos permissão para encerrar o trabalho de hoje. Agradecendo a você que esteve conosco e também vamos pedir que, se você gostou desse trabalho, desse formato diferente, né, que você nos deixe um recadinho aí para que a gente possa saber se nós estamos indo na direção correta, se você está gostando, se está atendendo às suas necessidades, né? Nós gostamos muito de saber como é que nós estamos indo, não é, André? É isso aí. Então, assim, eu quero agradecer ao Cindo pela sua amável presença aqui conosco, meu querido amigo, né, de tantas... Tamo junto. Tamo junto. O nosso Dindo Dé também, o nosso querido André, nós estamos sempre conversando aí no WhatsApp e tentando buscar uma melhor forma de trazer, né, de passar por essa pandemia, né, André? Estamos conseguindo. Estamos conseguindo, e vamos conseguir. Então, nós agradecemos muito a todos vocês, especialmente aos colaboradores que têm vindo até nós aqui no Jesus em Família, e principalmente a você que tem nos dado a honra da sua presença, da sua audiência, nos prestigiando aqui no Paz e Amor Virtual e também no Jesus em Família. Um beijão, fiquem com Deus e até sexta-feira agora, Tom. Até sexta-feira às 21 horas. Um beijo. Tchau.